palavra de Deus para os nossos corações, irmãos. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Me fala muito, que hoje eu estava meditando a respeito disso. A palavra de Deus diz o seguinte: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Aumenta um pouquinho o volume, por favor. Não tem retorno, é isso? É isso aí, vocês vão ficar escutando muito e eu escutando pouco. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vou gritar pouco, vou tentar. Glórias a Deus. Mas se tiver muito alto, vocês me avisam, viu? Olha aí, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. E eu estava meditando essa semana, irmãos, a respeito das oportunidades que aparecem, das coisas que acontecem na nossa vida e que muitas vezes nós pensamos que é por acaso. E essa semana eu estava meditando a respeito disso e vendo, irmãos, que muita coisa que acontece na nossa vida foi direcionado por Deus para que nós cheguemos no lugar da bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Coisas que você pensa que foi por acaso, mas foi como se fosse um empurrãozinho de Deus para te fazer voltar para o caminho, para entrar na direção do propósito de Deus, para chegar no objetivo que Deus quer para a sua vida em nome do Senhor Jesus. E eu estou maravilhado essa semana, irmãos, porque parece que era coincidência, né? Até parece os testemunhos iam fluindo. Eu escutei um testemunho aqui, escutei outro lá, e tudo parece que ia se encaixando para que nós pudéssemos trazer essa palavra hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria primeiro falar a respeito do que Paulo estava falando. No capítulo 16, Paulo estava se preparando para ir ter com os irmãos, não é? E ele estava observando que apareceu alguma oportunidade, não é? E nós, no meio cristão, nós chamamos de porta, não é? Paulo usa essa expressão, a porta. Ele disse: abriu uma porta para mim aqui, não é? Mas foram muitos adversários que apareceram. Eu posso observar, irmãos, e talvez entender que Paulo estava querendo fazer alguma coisa para Deus, mas os adversários se multiplicaram. Amém? Quem sabe ele estava dizendo: aqui tem alguma coisa boa, não é? Uma oportunidade, alguma coisa boa. Mas aí a luta começa, os problemas se levantam. E ele diz: mas muitos adversários se levantaram. E eu fico imaginando, irmãos, aqui muitas vezes, porque quem sabe ele estava pregando para os judeus. Porque quando nós lemos as cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo, você vê que ele está tentando explicar para os judeus, ou tentando estabelecer a fé cristã, estabelecer as coisas que estão acontecendo para a igreja, não é? Então é como se ele estivesse sempre estruturando, então ensinando quais seriam as novas normas, quais seriam as novas instruções. E ele diz assim: apareceu uma oportunidade aqui, mas se levantaram muitas coisas. Eu quero somente lembrar a você que tudo que você for fazer para o Senhor, o inimigo da sua alma, ele vai estar espreitando para que você não consiga ou não continue nesse propósito. Então Deus está falando para você nessa noite: continue, seja firme, seja perseverante, porque o Senhor, aleluia, vai criar circunstâncias para te trazer de volta para o propósito que Ele tem para com a sua vida. Se você pode, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oportunidades, irmãos, ou porta, tem muitas maneiras de falar. A porta, em algumas circunstâncias, o próprio Jesus usou o exemplo da porta, não é? Em João capítulo 10, versículos 7 e 9, Jesus afirma 2 vezes que Ele era a porta. Ele era a única porta, não é? Ele não diz Ele era mais uma porta, Ele não diz que Ele era uma porta grande ou diferente. Ele diz: eu sou a porta. Não existe outro. O caminho é Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Ele não diz assim: olha, eu sou uma porta, eu sou aquela porta. Não, ele diz: eu sou a porta. Amém? Então você vê isso em muitas maneiras, a palavra de Deus mostrando a respeito disso. Em Mateus capítulo 7, no versículo 13, ele fala outra vez. Mateus ensinando
e ensina, não é? No livro de Mateus, ele ensina novamente: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Ele estava mostrando mais uma vez que existem oportunidades na nossa vida, existem direções na nossa vida. Muitas vezes Deus coloca alguém do nosso lado para dizer para a pessoa: olha, você está indo pelo caminho errado. E eu coloquei essa pessoa para que você entenda que eu te amo e quero cuidar de você. Aleluia. Para que um dia você possa entender: Deus me ama e Ele colocou alguém do meu lado para dizer isso. Hoje mesmo eu estava conversando com meu filho e estava dizendo para ele: meu filho, você tem um dom. Mateus tem um dom. Ele prega que é impressionante. Não é porque eu sou pai, não. Eu acho que tem muito do pai, né? Eu acho que todo pai diz isso, mas ele tem mesmo. E eu estava dizendo para ele o seguinte: filho, dom, quando Deus dá um dom para a pessoa, não é porque ama a pessoa, não. É porque Ele ama as outras pessoas que vão escutar de você. Você é só simplesmente o meio pelo qual as outras pessoas vão ser alcançadas para a glória do nome do Senhor. Não é verdade? O dom não é para você, o dom é para que você possa transmitir para as pessoas. É para que as pessoas que Jesus ama e que muitas vezes não está com a oportunidade de escutar, saiba que Deus está usando aquela pessoa para dizer para você: olha, o caminho é largo que leva para a perdição, mas o caminho estreito ele leva para Jesus Cristo. A glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus nessa noite em nome do Senhor. Muitas oportunidades vão aparecer para que você saia dos caminhos do Senhor. Muitas oportunidades vão aparecer para que você entre por outro caminho. Muitas oportunidades vão aparecer para que você possa sair de dentro da vontade de Deus. Mas eu também quero te dizer em nome do Senhor Jesus, que da mesma forma Deus usará pessoas, oportunidades, circunstâncias para te dizer: o caminho é esse, entra por ele, anda por ele, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E essa semana eu estava meditando a respeito disso, as oportunidades. A porta fala de muitas coisas, irmãos. A porta fala de segurança. É por isso que nós temos portas firmes, segurança dentro de casa, não é? A porta, como nós falamos, fala de oportunidade. A porta fala de bênção. No nosso meio, quando nós falamos de porta geralmente está significando oportunidades, bênçãos, não é verdade? A porta pode representar escapes, mas a porta que eu quero lhe falar hoje é uma porta diferente. Não é uma porta comum, é uma porta onde você vai ver e você vai entender que isso já aconteceu na sua vida, de circunstâncias que você não sabia mais o que fazer, e de repente aparece alguém que te dá uma orientação, alguém que te ajuda, alguém que faz alguma coisa, e você diz assim, muitos não nem sabem, nem reconhecem, mas muitos entendem e dizem: foi Deus que colocou aquela pessoa na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Glórias a Deus. E eu escolhi, irmãos, falar a respeito de José. Quando as pessoas perdem todas as esperanças lá no mundo, quando as pessoas perdem as esperanças, ela fica procurando um escape. Muitos encontram um escape na prostituição, muitos encontram um escape nas drogas, muitos encontram um escape em qualquer tipo de coisa para tentar, outros até no suicídio se encontram, busca o escape por aí. Mas Deus está dizendo assim: eu vou continuar te dando a opção de escolher o Senhor Jesus. Eu vou continuar te dando a opção de você continuar nos meus caminhos. Às vezes, irmãos, às vezes a gente está até no mundo, não é? E quando eu digo a gente, é alguém pode estar até no mundo, lá fora, né? Quantas vezes, outro dia eu estava escutando o testemunho de uma pessoa que estava dentro de uma boate, não é? Dizendo: hoje eu vou acabar com a minha vida, hoje eu vou beber, eu vou fazer um monte de coisa errada, né? E ele estava lá dentro da boate.
Né? E quando ele pensando que fazia, e tinha uma jovem lá do outro lado, e ela ficava olhando para ele, e ele disse: pronto, hoje eu acabo com a minha vida espiritual. Aí daqui a pouco a jovem veio se encontrar com ele. Quando chegou, disse: a paz do Senhor, pastor, tudo bem? Aí ele olhou para ela, ficou assim sem saber o que fazer. Ele olhou para ela e disse assim: eu sei, pastor, o senhor veio me buscar, não foi? Ele disse: não tem jeito de se esconder de Deus, não. Não tem jeito de me esconder, não. Aí ele disse: então eu tenho que voltar para os caminhos do Senhor Jesus, né? Às vezes a pessoa procura de alguma forma, mas Deus vai encontrar uma maneira de te trazer de volta. Aleluia. Porque o propósito do Senhor é salvar a você e a sua casa em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou falar novamente em nome do Senhor Jesus Cristo. O propósito de Deus é salvar a sua casa e você e aqueles que te ouvem encontrar o Senhor Jesus Cristo através da tua vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Às vezes a pessoa vem: vou para os Estados Unidos, vou ganhar dinheiro, vou fazer isso. Eu conheço um jovem, irmãos, que disse: eu vou para os Estados Unidos. Um jovem muito inteligente. E disse: eu vou para os Estados Unidos, vou ganhar muito dinheiro, vou aprender o inglês em 6 meses, volto para o Brasil e continuo minha carreira. Né? Pensou que ia aprender, está 18 anos na América, irmãos, e ainda nem aprendeu esse negócio direito. Né? Sou eu. Pensando que eu vinha para cá para aprender o inglês, voltar e continuar no meu trabalho. Deus disse: não, eu tenho um outro propósito para você. Quando eu chego aqui, o Senhor vai me apartando, me empurrando para um lado, e daqui a pouco Ele diz assim: não, meu propósito com você é outro. A carreira que eu tenho para você não vai ser na hotelaria. A carreira que eu tenho com você não vai ser lá nos hotéis 5 estrelas do Brasil, não. O hotel que eu quero para você é a igreja do Senhor, cuidando das minhas ovelhas. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E essa semana, como eu estou falando, irmãos, eu comecei a meditar a respeito da vida de José. José era um jovem que tinha muitos sonhos. Ele era um jovem que tinha muitas ambições na sua vida, porque Deus o havia escolhido para fazer uma obra excelente. Ele tinha um objetivo, Deus tinha um objetivo na vida dele, para que ele fizesse algo diferente. E você vê isso desde o começo da palavra de Deus, no livro do Gênesis, no capítulo 37 em diante, quando você vê ele conversando com o seu pai, não é? Ele chega para o pai dele e diz assim: olha, pai, é o seguinte, eu tive um sonho. E o pai dele pergunta: mas qual foi o sonho? Todo mundo lá na casa, né? Porque geralmente era assim. Aí ele começa a contar o sonho. Olha, o sonho era o seguinte: é que vinham alguns molhos e se dobravam diante de mim, não é? E quantos molhos eram? 12. Aí os outros já ficaram 11, né? No caso, aí eles já começam a olhar e começam a dizer: será, mas o que está acontecendo? Será que os irmãos mais velhos, né? Porque na cultura judaica o irmão mais velho geralmente é aquele que tomaria a liderança da família. Então o mais novo de todos chega e diz assim: mas eles se dobravam diante de mim. Os molhos se dobravam, os outros irmãos ficaram todos chateados com ele. Daqui a pouco, irmãos, ele sonha novamente. E o outro sonho dele era que algumas estrelas se dobravam diante dele. E quando as estrelas se dobravam, ele disse: mas também tinha o sol e a lua. Aí o pai disse: meu filho, você está sonhando demais. Porque agora não é somente seus irmãos, mas agora até eu e a tua mãe agora vai se dobrar diante de você, não é? E eu fiquei pensando assim, irmãos, que coisa tremenda. Que situação tremenda. A palavra de Deus diz que Jacó, Israel, amava a José, né? Ele amava a José porque era o filho da sua velhice. Era aquele filho que ele estimava, ele cuidava talvez de José como o avô cuida, não é? Não é verdade? Porque o pai cuida, é verdade ou não é, irmão? Mas o avô cuida 10 vezes mais. É assim ou não é? Eu sempre digo, irmãos, um filho com manha é ruim. Mas um filho com voia é pior. Um filho criado pela mãe fica manhoso. Um filho criado pela avó fica voioso. Ele é difícil, né? E ele era cuidado dessa forma.
foi criado ali, o pai o amava. E aí diz a palavra de Deus que os filhos foram para uma cidade para cuidar do rebanho de Jacó, de Israel no caso, né? Já tinha deixado de ser Jacó, agora já era Israel, né? E ele foi, e aí o pai disse para ele: vai atrás deles para olhar o que é que eles estão fazendo. Era o pai que mandava ele fazer, não é? Os filhos e irmãos ficavam chateados com ele, porque ele ia lá, olhava o que os irmãos estavam fazendo de errado e trazia para o pai, mas era o pai que mandava, ele tinha que fazer mesmo. E ele fazia o papel direitinho, irmãos, porque ele dedurava os irmãos tudinho, né? E a palavra de Deus diz que ele foi. Só que agora acontece, irmãos, uma coisa que poucas pessoas percebem. A palavra de Deus diz que ele estava no meio do deserto perdido. A palavra de Deus diz que ele estava errante no deserto, quando de repente aparece uma pessoa no deserto e vem falar com ele e diz assim: você está procurando seus irmãos, não é? Ele disse: sim, os meus irmãos. O senhor sabe onde é que eles estavam? Sim, eles foram lá para outra banda do lado de lá. Irmãos, pare um minutinho. Um jovem que talvez tivesse, não, eu não vou arriscar a idade dele, porque muitos estudiosos dizem 15, outros 17, mas vamos supor que ele fosse um jovem, né? Aí vamos beirar entre 15 a 20 anos, andando no meio do deserto, onde havia muita gente que prendia, que matava. Ele chega no meio do deserto e encontra uma pessoa lá no meio do deserto que sabia o que ele estava procurando. E diz para ele: você está procurando isso, né? Vai para o lado de lá, porque eles estão para o lado de lá. Irmãos, isso não é coincidência, é Deus usando pessoas para indicar o caminho certo da tua vida. Não é por acaso no meio do deserto as pessoas ficavam com medo, irmãos. Mas aquele não, ele foi ao encontro e disse: olha, eu sei o que é que você está procurando. A oportunidade está para o lado de lá. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Palavra de Deus, Gênesis capítulo 37, versículo 35. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? O que era? Como se ele estivesse sabendo o que é a situação. Novamente, irmãos, José vai agora ao encontro dos seus irmãos. Os seus irmãos estão olhando para ele, vê ele de longe, e aí comungam entre si para acabar com a vida dele. Os irmãos se juntam e dizem: olha, está vindo José ali, né? O sonhador mor, aquele que tem sonhos, aquele que tem muitas ideias, aquele que tem muita ambição, aquele que quer ir lá para os Estados Unidos para mostrar que é melhor, e não é. Foi o Senhor que te trouxe, porque Ele tem um caminho para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aí eles planejaram, olharam para José e disseram assim: vamos acabar com a vida dele. A palavra de Deus diz, irmãos, que os seus irmãos se juntaram, não é, para acabar com a vida dele. Gênesis capítulo 37, versículo 21. Mas Rúben, ouvindo isso, ouvindo que os irmãos estavam tentando ali acabar, Rúben olha e diz assim: não acabamos com a vida dele, não, né? E das mãos deles, dizendo: não lhe tirem a vida. A palavra de Deus diz, irmãos, desde o versículo 2, que Deus era com José. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Não é? Aleluia. Não é coincidência. É porque Deus tem os olhos fitados na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Não é coincidência que você chegou. Aleluia. Foi Deus que planejou para que você entendesse que Ele está com os olhos sobre a tua vida e os seus caminhos estão, aleluia, guiados pelo Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Um disseram: vamos acabar com a vida dele. Um disse: não acaba, primogênito. O primogênito tinha a responsabilidade de: não vamos matar ele, não. Vamos fazer um outro plano. Vamos jogar ele dentro de uma cisterna. E aí a palavra de Deus diz, irmãos, que jogaram ali José dentro daquela cisterna e ficaram ali, né? O mais velho foi lá dar uma olhadinha para ver se ele estava vivo ainda, quem sabe,
né? Porque numa cisterna geralmente tem água. Aquela cisterna estava vazia, outra providência de Deus. Aleluia. Né? Olhou, ficou ali, deu uma olhadinha, como quem dissesse assim, Deus dissesse assim, não, eu vou usar alguém pelo menos para olhar para você, porque os olhos do Senhor nunca deixaram de estar sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou lhe repetir uma coisa que Deus está colocando no meu coração nesse momento, irmãos. Há pessoas que Deus coloca no nosso caminho para dizer, eu te amo. Glória a Deus. Aleluia, Deus dizendo eu te amo através das circunstâncias e das pessoas. Se você muitas vezes diz assim, Deus nunca olhou para mim, Deus está dizendo nessa noite, eu te amo. Aleluia, continua na minha presença, porque eu vou criar circunstâncias para que você chegue no objetivo que eu tenho para a sua vida. Aleluia. Confie, creia, espere, aleluia, porque o amor de Deus, irmãos, ele não é expresso somente com palavras, ele é expresso com situações que vão acontecer. Glória a Deus. Aleluia. E quando você menos espera, chega na vontade de Deus, você diz, uau, como eu cheguei aqui. Aí você olha para trás e começa a se lembrar de tudo que Deus já fez na tua vida. Ah, foi aquela pessoa. Ah, foi aquela pessoa que Deus usou para eu chegar aqui, mas aquela pessoa que Deus usou para me trazer para cá, e aquela outra que Deus usou, ou seja, Deus vai usar oportunidades, portas que você vai entrar e vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia. Gênesis capítulo 39, versículo 1. José foi levado. Agora, irmãos, a partir do capítulo 39, a palavra de Deus diz que eles estavam ali naquela situação, não é? Estavam olhando para a vida de José, e aí passa um grupo de ismaelitas. Os ismaelitas chegam, né? Eles vendem José, e agora eles vão levando para a casa de Potifar. Ou seja, se você não encontrar o caminho, você vai nem que seja preso, mas você vai chegar na casa que eu quero que você chegue. Glória a Deus. Levou ele, chega lá, a palavra de Deus diz que, 39, versículo 1, José foi levado ao Egito, e Potifar, o oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Amém? Ou seja, ele é levado, preso, mas quem o compra é um tal de Potifar. Uma das pessoas principais, uma das pessoas que eram pontes para ele chegar no lugar que era para ele chegar. Uma pessoa que era uma ponte para chegar no objetivo. Veja que não existe coincidência. Existe cristocidência. Amém. Né? A pessoa que era própria para chegar, para fazer a ponte entre ele e o faraó. Né? Mas aí, como Paulo falou, havia uma porta, mas muitos adversários se levantaram. E como sempre, irmãos, quando nós começamos a ir pelo caminho do Senhor e queremos fazer a vontade do Senhor, o inimigo se levanta. E o inimigo se levantou contra a vida de José. E ele se levantou através da mulher de Potifar, e ela começou a tentar a vida de José. José tinha o seu princípio, porque a gente vê o princípio de José quando ele responde para ela. Ela olha e tenta ele, busca e tenta seduzi-lo, mas a primeira coisa que ele diz é assim: eu não iria pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Aleluia. O princípio dele era agradar o Senhor Jesus, o seu Deus. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele preferiu, irmãos, sair correndo, e ela segura a capa dele, e no outro dia, estou correndo a história, porque a ideia que eu quero é somente mostrar os pontos principais, as portas que Deus usou para que ele chegasse no objetivo. Ele foge,
Ela fica com a capa, fala para o Potifar que foi ele quem foi lá buscar ela. O Potifar fica chateado, joga ele lá na prisão. Ele chega na prisão, fica lá na prisão, e a palavra de Deus diz, irmãos, que o carcereiro colocava tudo na mão de José. Como é que ele acha graça a ponto do carcereiro colocar tudo na mão dele? Olha o que diz, irmãos, no versículo 39 e versículo 4. Gênesis 39, 4 diz: assim José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa e entregou tudo na sua mão, tudo que tinha na sua mão. Ou seja, agora o carcereiro coloca tudo nas mãos de José novamente. José começa, irmãos, a cuidar das coisas porque Deus era com ele. E quando ele usou essa frase, e José achou graça aos olhos dele, eu comecei a me lembrar de alguém, irmãos, que essa semana eu estava olhando a biografia do maior pregador desse século, chamado Billy Graham. E eu estava lendo a respeito da chamada de Billy Graham, desde o começo, como Billy Graham começou, e eu fiquei impressionado, irmãos, porque Billy Graham, ele era um jovem nascido numa fazenda, não tinha muito destaque nos estudos, não é? Não era uma pessoa muito destacada, trabalhava muito. O professor chegou até, as pessoas viam pelas notas dele que ele não era uma pessoa que ia muito longe, mas ele queria pregar o Evangelho. E ele queria pregar o Evangelho, irmãos. E ele começa a se preparar para pregar o Evangelho. Eu estou correndo um pouquinho na história, porque a gente não tem tempo para tanto, não é? Mas ele começa a tentar fazer de alguma forma, e os historiadores, as pessoas contam que ele ia para frente de um lago e começava a pregar para as árvores, não é? E isso no meu livro eu falo, né, que a gente tem que exercitar a pregação na frente do espelho. Billy Graham ia para o lago e ficava exercitando de frente para as árvores. Ele apontava para as árvores como se fossem pessoas. E eles começam a apontar e a falar com as árvores, né, como se fossem pessoas. Ele começou a estudar, a buscar. Ele entrou no instituto. O homem olhou para ele e disse assim: olha, você não tem muito jeito para isso, não. Mas ele não desistiu, continuou perseverando. Ele começou a vender escovas, não é? Foi um dos grandes vendedores, mas a vontade dele era pregar o Evangelho. A biografia dele, irmão, diz que ele tinha uma igreja. Ele teve uma igreja, começou a dirigir uma igreja, tinha 35 pessoas. Aí eu fiquei feliz, irmão. Quando ele diz Billy Graham, a igreja dele não passava de 35 pessoas, deixa eu ver. Eu não vou chegar lá não, Billy Graham da vida não, mas pelo menos, né? E ele começa, e a igreja dele não cresceu, porque ele saía para um lado, saía para o outro, fazia uma coisa, outra. E eu fui lendo e vendo a história dele, e ele foi tentando de um lado, já começou a ficar um pouco famoso para um lado, para o outro, pregando de um lado para o outro e tal. Mas o que eu quero chegar, irmãos, é nessa parte aqui, nessa parte que a gente acabou de ler aqui, quando ele diz assim: e José achou graça aos olhos do carcereiro. A biografia de Billy Graham diz o seguinte, que, irmãos, um dia ele chega, se eu não me engano, na cidade de Chicago, e quando ele chega, ele vê uma grande multidão lá. Os lugares que ele pregava eram lugares pequenos, eram lugares razoavelmente pequenos, tinha pouca gente, quem sabe, não sei, 100, 200, 300, 500 mil, eu não sei, não é? Mas não era um número tão expressivo. Mas um dia ele chega e vê uma grande multidão. E aí ele fica assim preocupado, porque tinha muitos repórteres lá e tudo, e jornalistas e tudo. Então ele chama um dos jornalistas
E quando ele chega e chama um dos jornalistas e diz assim, mas o que é que está acontecendo? Ele diz, o que está acontecendo, Billy Graham? É isso aqui. Aí tira um papel como se fosse um telegrama e diz assim, olha, um tal de William Randolph Hearst. Ele disse que era um dos grandes empresários daquela época, um dos maiores empresários daquela época que dominava toda a imprensa. O telégrafo estava dizendo assim, dizia, promova Billy Graham. Deus usou um William Randolph para desviar e mostrar o caminho que Deus queria para ele. Glória a Deus. Aleluia. Deus usa uma pessoa Glória a Deus. para mudar toda a história da sua vida. Aleluia. Obrigada. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero fechar os seus olhos porque eu entendo que Deus está aqui agora falando. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Deus colocou alguém no seu Tu és caminho fiel, Jesus. Aleluia. para mudar a tua história. Deus colocou alguém no teu caminho para dizer assim, eu te amo, para que você saiba que Deus te ama, em nome do Senhor Jesus Glória a Cristo. Deus, aleluia. Uma pessoa pode mudar toda a tua história. A palavra de Deus diz, então, o dízimo diz assim, que ele achou graça aos olhos de William Randolph Hearst. Ou seja, ele estava ali. Aleluia, Deus pode mudar toda a história para fazer com que você chegue ao objetivo que Ele quer. Às vezes você está dizendo, eu não estou vendo porta, não estou vendo saída, eu não estou vendo solução. Fica querendo, fica triste, solitário, quem sabe até muitas vezes, irmãos, depressivo, preso pela depressão. Mas Deus está dizendo, eu coloquei alguém na tua vida para te dizer, eu te amo e tenho um propósito e vou te guiar para o propósito que eu tenho na tua vida. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Da mesma forma, irmãos, Albert Einstein, eu não vou contar muito da história de Einstein não, porque o tempo corre, eu não preciso terminar, mas a história diz, irmãos, que Einstein era para ser um Zé Ninguém da vida, não é? Uma das pessoas que são consideradas hoje a pessoa mais inteligente desse século, não é? Mas ele era para ser um Zé Ninguém também da vida, como Billy Graham, né? Ele estava ali, a história diz que ele era um assinante de patente dentro de uma universidade, encostadinho lá no quarto, não tinha muito o que fazer, pegava, assinava as patentes, né? E um dia ele foi e teve uma ideia, estava no bonde, indo em direção a um relógio, e aí ele teve uma ideia, porque se você olhar para a imagem de Einstein, você já vê que ele não tinha um juízo mesmo no lugar, né? Todo mundo penteadinho, ele era todo assanhado. Ele foi que começou com essa história de tirar foto com a língua do lado de fora, né? Einstein, a foto que destacou ele foi justamente ele com a língua do lado de fora, cabelo todo assanhado. Ele não tinha juízo muito certo na cabeça não, né? Mas aí ele teve uma ideia dele montado no raio. Eu não vou entrar por esse caminho não, porque a história é muito longa. O que eu entendo é o seguinte, ele escreve uma tese, manda para a universidade, ninguém quer saber dele. Escreve de novo, manda, ninguém quer saber dele. Depois de não sei quanto tempo, acho que depois de uns 6, 7, 8 meses, que já não tinha mais, ele ia ser ninguém. Aí se levanta um tal de Max Planck e diz assim, rapaz, eu gostei desse artigo aqui. Olha só, uma pessoa que era um dos diretores de lá, um dos melhores da época, chega e diz, mas eu gostei disso aqui, deixa eu ver, quem foi que fez isso aqui? Não, foi um tal de Albert Einstein que está não sei aonde lá, manda chamar esse rapaz aqui. Ou seja, achou graça diante dos olhos de Max Planck. Ou seja, irmãos, quando Deus usa alguém, é para te abençoar. São portas que Deus vai usar. Quem sabe você chegou aqui, não sabia nada, não tinha nem para onde ir, não sabia o que fazer, mas Deus usou uma porta para que você chegasse e ficasse em nome do Senhor Jesus. Eu tive muitas portas quando eu cheguei aqui, porque quando eu vim para cá, eu não tinha nem para onde ir. Fui para o aeroporto, cheguei lá no aeroporto, o rapaz que ia me receber disse, não venha, né? Eu disse, eu vou.
Eu vou assim mesmo, e fui, cheguei lá no aeroporto, o rapaz chegou, estava lá com a van, e disse assim, para onde é que você vai? Eu disse assim, eu vou lá para o centro lá de Nova York. Ele disse, é mesmo? É. Então vamos, entra aí na van aí, eu te cobro tanto. Eu paguei lá e a gente foi. Cheguei lá na portaria, o rapaz disse assim, não tenho nenhum nome aqui desse rapaz não. Eu disse, não, posso deixar minha mala aí? Fui andando pelo centro lá de Nova York, sem saber para onde ia. Só tinha visto o rapaz uma vez lá no Brasil. Quando eu entro na rua 46, passei pelo rapaz e não reconheci, para você ver o quanto eu conhecia ele. Passei, cheguei lá na frente, um outro rapaz olhou e disse assim, não conheço não, nenhum Marcelo que trabalha em restaurante não. Né? Eu disse, rapaz, tem certeza? Porque todo brasileiro aqui trabalha em restaurante. Aí ele disse, não, eu não conheço nenhum Marcelo que trabalha em restaurante. Um Marcelo que eu conheço é aquele ali, ó. Aí eu vou lá, quando eu estava indo ao encontro, ele que me reconheceu, porque eu nem tinha reconhecido ele. Ele olhou para mim e disse, você é louco? Você veio mesmo? Eu disse, vim. Ele disse, rapaz, já que você está aqui, você vai ficar em casa. Eu quero lhe dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abriu portas para que você chegasse aqui. Deus levantou pessoas para que você estivesse hoje aqui. Deus pegou você errado lá no deserto e usou uma pessoa para te guiar para o lugar certo e dizer para você, eu vou cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Escute o que Deus está falando. Às vezes as portas estão fechadas e você não vê saída, mas Deus está dizendo, eu vou cuidar da tua casa, eu vou cuidar da tua vida, eu vou cuidar da tua família, eu que cuido de você. Continue dando glórias a Deus em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mais uma vez, o trono era lá, José estava lá, o lugar que Deus queria era lá. Mas José estava lá do outro lado, na prisão. Mais uma vez, Deus faz com que um copeiro e um padeiro sonhem. Né? O padeiro sonha, o copeiro sonha. E aí eles ficam lá assim, sem saber o que fazer, porque naquela época os sonhos eram muito revelativos. Ainda hoje, de vez em quando, sim, mas não é todo sonho, não. E aí chega lá um rapaz e fala para ele, José disse, não, eu sei interpretar sonho. Conte seu sonho. O copeiro falou o sonho dele. Quando acabou de contar, José recebeu e disse assim, não. Sabe o que isso significa? Que você vai voltar a servir o rei. Aí o outro já ficou pensando, não, esse profeta aí é profeta que só profetiza coisa boa. Vou falar o meu sonho também. Aí chega para ele e diz, olha, eu também, né? Eu fui padeiro e conta o sonho. José disse, não, isso quer dizer que daqui a 2 dias, daqui um pouco, você vai ser morto. Porque o profeta tem compromisso com Deus, amém? Aleluia. Aí, passa-se 2 anos depois, para se cumprir o que ele já tinha falado. O copeiro sai logo em seguida e volta a servir o rei. Só que esqueceu de falar de José. José tinha pedido, fala para ele, ó, não esquece quando você for lá, fala lá para o rei de mim, e ele não falou. 2 anos depois, Deus disse, agora está na hora de eu completar a minha promessa na vida dele. Faz com que o rei tenha um sonho. Veja, irmão, que não é nada por acaso. Todas as oportunidades que Deus colocou no teu caminho, as pessoas que Deus colocou no teu caminho, é porque Deus está dizendo, eu estou te conduzindo para um lugar de bênção. Glória a Deus. Chegou lá no final, ele chega e diz assim, aí o rei tem um sonho e ninguém consegue decifrar, e o copeiro se lembra e diz assim, olha rei, tem um jovem lá que pode decifrar esse sonho. Mas como assim? Ele decifrou o meu. E ele disse que eu voltaria a te servir, eu estou aqui novamente te servindo, rei. E nisso, irmãos, eu quero te dizer uma coisa que Deus colocou ainda ontem no coração da minha esposa e ela compartilhou comigo. Ela disse assim, mostro, porque eu estou escrevendo o livro, né? Acabamos de escrever, mandamos, já está quase todo pronto. E eu disse para ela assim, está tão difícil, as coisas estão tão difíceis, as coisas estão muito complicadas. Ela disse, mostro, quantas vezes a gente escuta uma palavra na internet, uma palavra lá, um pastor lá,
e muda a nossa vida, a nossa história. A gente se alegra, né? E aí a gente vê que Deus está ali. Aí ela diz assim: Washington, quem sabe esse livro vai tocar a vida de alguém? A gente não sabe, vamos semear. Quem sabe isso vai chegar lá na frente, a gente não sabe. Escuta o que Deus está dizendo hoje, irmão. Às vezes a gente faz o bem para alguém, ele vai embora, não diz nada, nem agradece, não se lembrou nem de dizer para o rei, não é? A gente fica chateado, mas eu ajudei tanto aquela pessoa, eu fiz tanto por aquela pessoa. Lá na frente, aquela pessoa se lembrou de algo. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque, como eu falei, Deus me cercou essa semana com muitos exemplos. E eu quero concluir já com mais um exemplo que a minha esposa contou. Ela estava contando a vida, e eu não vou citar o nome dele aqui por ética, não é porque ele mora aqui nos Estados Unidos, mas ele estava dizendo que ele passou muitas necessidades na juventude dele. E ele ia para a empresa, e quando chegava lá na empresa, às vezes ele estava com fome e não tinha o que comer. Ele era contabilista. E às vezes ele não tinha mesmo o que comer, e às vezes ele se encontrava já dentro do restaurante comendo com tanta fome, chegava para o dono e dizia: moço, eu não tenho o que pagar. Eu posso lhe pagar depois. Eu volto para lhe pagar, mas eu não tenho. Ou seja, ele passou tanta necessidade. E aí, a minha esposa, contando o testemunho dele, diz assim que ele foi trabalhando, e depois ele abriu uma pequena empresa, e aquela pequena era muito pequena, era insignificante. E ele trabalhava para poucas empresas, então pequenininha, e de repente uma grande empresa chama ele. E aquela grande empresa que o chamou era muito grande para o escritório dele, e ele iria mudar, era o salto da mudança da vida dele, né? E ele ficou impressionado e começou a trabalhar ali. Depois ele foi procurar saber quem foi que havia indicado ele, né? Quem foi que te indicou para mim? E aí ele disse assim, o rapaz chegou para ele e disse assim: foi a mulher do cafezinho. Disse: mulher do cafezinho? Ela disse: é a mulher do cafezinho. Aí ele foi lá procurar. Sabe o que era por quê? Porque em uma dessas empresas que ele cuidava, ele sempre dizia bom dia para aquela mulher do cafezinho. Só chegava para ela dizendo bom dia, tudo bem? Tratava ela muito bem. Quando chega, ela está lá servindo na outra empresa grande, ela lembra dele e diz assim: é ele o rapaz. O que você está semeando hoje, você vai colher para a glória do nome do Senhor. Deus está abrindo oportunidades. Tem portas se abrindo. Pessoas que você pensou que havia esquecido de você, e Deus disse: eu vou usar aquela pessoa para lembrar de você. Eu vou usar aquela pessoa para te dar a oportunidade novamente. Eu vou usar aquela pessoa para chegar e fazer a mudança que você precisa para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero completar aqui, irmãos. Quando José vai na frente do rei, revela o sonho do rei. Depois você lê a história toda, é muito, muito boa de se ler. E aí ele revela o sonho do rei. O rei coloca, o faraó coloca ele como se fosse o segundo faraó. Os irmãos dele começam a vir ao encontro dele, porque estavam com fome lá na cidade, e vêm para ele. E aí quando os irmãos dele vêm para lidar com ele, ele cria um plano lá. Eu vou pular essa parte também, mas eu vou chegar na parte onde os irmãos sabem agora que era José. Eles olharam e disseram assim: uau, é José que está lá. E eles ficaram imaginando o que dizer para José, irmãos. Gênesis capítulo 45. Eles ficaram imaginando o que é que a gente vai dizer. Aí a palavra de Deus diz que José, olhando para ele, disse assim: não se preocupe com o que vocês vão me falar. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com essas coisas. Aí ele fala uma coisa, irmãos, que muda toda a história. E essa palavra fala muito ao meu coração.
Ele diz assim: foi para a preservação da vida que Deus me mandou na frente de vocês. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Ele diz assim: você vai passar por muitas dificuldades. Eu vou colocar pessoas para te ajudar, para te guiar, para chegar no objetivo, mas é para a preservação da vida que Deus mandou na frente. Ou seja, Deus está dizendo: eu tenho propósitos na tua vida, e vai abençoar a você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso Deus te mandou na frente, para a glória do nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, porque eu entendo o que Deus está falando. Eu vou usar uma pessoa para mudar a tua história, como Ele usou Max Planck, como Ele usou o William aqui para abençoar a vida de Billy Graham. William Randolph, ele disse: eu vou usar uma pessoa, como Ele usou aquela mulher do cafezinho. Aleluia. Escute, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai usar alguém para te mostrar a porta que Ele tem aberto para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, para te guiar para o centro da vontade dEle. E uma hora você vai entender, porque você vai dizer: foi para a preservação da vida que eu passei por todas essas lutas, por esses problemas. E você vai entender que foi Deus guiando a tua vida para você chegar no objetivo pelo qual Deus te trouxe aqui nessa noite. Aleluia. Eu posso te adiantar: o dinheiro vai fazer parte do plano de Deus. Aleluia. Mas Deus te trouxe para um outro propósito neste lugar, para alcançar a você e a tua família e a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que você fizer nesse lugar, entenda, você está semeando. Deus vai levantar lá na frente para te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente fica sem saber o que fazer: pastor, mas eu não estou vendo nenhuma solução. Eu não consigo ver a solução, eu não consigo ver como é que vai acontecer. Aleluia. Deus vai colocar diante de você, em nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo: eu sou a porta. Olhe para o Senhor nessa noite, olhe para Ele, porque Ele é a porta. Muitas portas vão se abrir, o inimigo vai tentar atrapalhar o caminho, o inimigo vai tentar te trazer tirar da vontade dele, mas Deus está aqui nessa noite para te dizer assim: eu estou nesse caminho. Aleluia. Continua glorificando.